Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como que foi o processo de construção de um símbolo que eu desenvolvi, a definição da tipografia, alguns ajustes necessários para poder combinar o símbolo e a tipografia e alguns ajustes de espaçamento entre os dois. Então aqui pessoal, eu já tenho meu símbolo, as minhas cores definidas e eu quero recriar de novo esse símbolo, aplicar aqui nossas cores e depois definir como que vai ficar o tamanho da tipografia, alguns refinamentos que eu quero trazer para ela, tá bom? Então vamos recriar primeiro esse símbolo aqui que nós temos. Qual que vai ser o tamanho do nosso grid? Ele é um grid, no caso, um símbolo, perdão, circular, né? Ele é um círculo perfeito aqui. Eu não vou recriar por cima, eu vou recriar ele do zero com vocês. Então, se ele é um círculo perfeito, então todos os lados dele são iguais. Então vamos pensar aqui, ó. Vou pegar aqui um brush, por uma corzinha diferente para a gente poder visualizar melhor. Aqui nós temos, uma espessura, duas espessuras, certo? Temos isso como base. Então aqui, ó, não dá para me contando agora quantas espessuras eu tenho, mas eu consigo visualizar que aqui tem uma espessura, aqui nós temos outra, mais uma aqui e mais uma aqui. Essa daqui, ó, já contorna que vem com essa daqui. Provavelmente tem uma outra aqui no meio, tá? Só que aqui a gente não consegue definir quantas espessuras tem. Mas dá para visualizar que aqui, ó, é o centro, né, desse símbolo. E aqui no caso também a outra parte. Tendo isso aqui como base, fica mais tranquilo, ó. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então para baixo também tem 7. Então 7, 7, 14. Então agora fica mais fácil para poder definir aqui toda a criação desse símbolo. Então tá. Vou pegar aqui um quadrado, nosso retângulo, tá? Vou desenhar aqui um retângulo perfeito segurando o Shift. É muito importante que esteja ativado aqui, ó, em exibir nossas guias inteligentes. Estou trabalhando com um arquivo 1080 por 1080 pixel, um tamanho padrão aí que eu gosto de usar para poder criar símbolo. E com isso, aqui em exibir, ó, é muito importante que você remova todas essas opções aqui, ó, tá? Independente de qual tiver ativada. Nessa parte de exibir, só deixa guias inteligentes ativas, que vai ajudar bastante para você poder posicionar os seus objetos. Então tá, tem aqui um quadrado perfeito. Eu vou inverter aqui a cor, ó, certo? Ou se não, Shift X para inverter rapidamente. Vou dar um zoom aqui, segurando o Alt. Agora o Shift e o Alt, ó, eu vou encostar certinho aqui, ó. O Shift para poder manter aqui esse alinhamento. Tá vendo essa guia, essa linhazinha azul aqui? Só aparece porque guias inteligentes estão ativas. E o Alt, ó, se eu segurar ele, vai duplicar. Então encaixou certinho aqui, ó. Tá vendo lá? As duas linhas de apoio. Solto o botão do mouse. Agora Ctrl D 14 vezes. Então aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, ultrapassou, não tem problema. Deixa eu trazer esse carinha pra cá. Com tudo bonitinho aqui, ó, vou selecionar todos eles. Vou apertar Ctrl G para poder agrupar já. Não faça assim, ó. Você vai perder toda a sua proporção. Segura o Shift e diminui um pouco. Ok? Agora, com ele selecionado, ó, segura o Shift e o Alt. E eu vou clicar aqui certinho. Soltei o botão do mouse. Ctrl D para ir duplicando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Existem outros processos, tá, pessoal? Para poder fazer essas guias aqui, ó, mas eu gosto de fazer com retângulo, já estou acostumado. Depois eu já tenho nosso grid pronto, então fica muito mais tranquilo esse processo, tá? Então vamos lá, já tem aqui o tamanho padrão, o tamanho correto para esse símbolo específico. E agora eu vou pegar aqui para fazer a nossa parte de criação. Vou pegar aqui agora uma elipse, vou posicionar bem aqui em cima certinho, ó. Vou segurar o Shift e vou puxar até lá embaixo. Pronto, ó. Certinho, ok? Aperta Ctrl Y para você verificar se está tudo certinho mesmo. Porque trabalhar com grids tem que ter esse pequeno cuidado, senão vai ficar fora do seu alinhamento, fica tudo torto. Depois você não consegue fechar os seus objetos, dá uma baita dor de cabeça. Então aqui, tenho esse círculo, agora Ctrl C, Ctrl F, seguro o Shift e o Alt. Eu vou diminuir aqui, ó. O Shift, ele diminui, tá? Proporcional. E o Alt para diminuir ao centro desse objeto que a gente selecionou.
O Ctrl C copiou e o Ctrl F ele cola no mesmo lugar. Se eu apertar Ctrl C, Ctrl V, ó, ele para em outro lugar. Se eu apertar, no caso, Ctrl F, cola no mesmo lugar. Isso aqui no específico do Illustrator. Tá, tendo isso aqui, ó, eu vou criar agora um anel. Vou selecionar, cliquei nesse objeto, segurei o Shift, vou clicar nesse outro objeto. Agora eu quero que forme um anel, porque se eu for colocar uma cor aqui nele, ó, vai pintar os dois. Então, vamos deixar verde assim mesmo, ó. Com a ferramenta de construção de forma aqui, construtor de forma, nosso Shape Builder Tool, vou pegar aqui essa ferramenta e com o Alt, ele remove o que você quer tirar no caso. Então aqui, ó, temos duas seleções. Se eu segurar o Alt e riscar aqui, vai sair fora este elemento, ok? Então sobrou o nosso anel. Então lembre-se, tem que selecionar dois objetos, pegar o construtor de forma e remover. Feito isso, ó, vou tirar nossa corzinha aqui, não preciso dela mais. E aqui eu vou colocar uma cor preta, para ficar melhor de visualizar. E também vou tirar aqui nosso contorno, sem contorno. Então já temos aqui esta base para o nosso símbolo. Então Ctrl F, porque eu já tinha um círculo aqui copiado, então colou no mesmo lugar. Agora eu vou fazer essa bandeja aqui, olha que simples, ó. Shift e Alt, diminuir um pouquinho aqui. Agora é só cortar aqui no meio. Existem vários modos de cortar esse objeto. Vou te mostrar aqui de um outro jeito, sem usar Shape Builder Tool, para ter aí um conhecimento a mais nas ferramentas. Vou aumentar um pouquinho a espessura, para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui, ó, peguei a ferramenta de seleção direta, vou dar um clique nesse ponto e eu vou dar um Delete. Então ele removeu aquele ponto ali e sobrou só esse U aqui, né, do nosso círculo. Vou pegar a ferramenta aqui agora de caneta, vou clicar nesse ponto e vou clicar nesse outro ponto. Pronto, agora ele uniu e transformou nesse objeto pra gente. Apertei Shift X, inverteu aqui a nossa seleção. O preenchimento ficou preto e aqui o contorno ficou transparente. Pronto. Feito isso, agora eu vou fazer essas outras duas partes. Ah, se eu não pega isso aqui, você diminui aqui para tentar encaixar. Que não vai bater a mesma espessura, tá? Então tem que recriar de novo. Então já tem aqui um círculo, tá? Que eu apertei Ctrl C aquela hora. Mas se você quiser, você pode pegar aqui um círculo, ó, sem nenhum problema. Você desenha ele aqui de qualquer tamanho que você quiser, ó. Vamos arrastar ele para cá, ó, para o centro certinho. E segura o Shift e vai aumentando. Esse aqui, no caso, é desse tamanho, porque aqui, tá vendo, ó, tem que sobrar um espaço que é desse espaçamento, para poder criar este elemento aqui. Então já tenho ele aqui, Ctrl C, Ctrl F, Shift Alt, diminuir aqui. Vamos fazer o de baixo também já, ó, Ctrl C, Ctrl F, diminuir, Ctrl C, Ctrl F, Shift Alt, diminuir. Segurando o Shift, vou selecionar esses dois primeiro. Peguei o construtor de forma, com Alt vou riscar esse daqui. O que sobrou foi esse. Então, se eu apertar aqui para inverter a cor, já tem o nosso anel. Aqui mesmo processo. Seleciono os dois, Shift X, e com Alt vou remover este carinha. Vou inverter aqui a cor, Shift X, já tem o nosso anel. Esse logotipo aqui é para uma loja de yakisoba. É para um público mais popular. Então a ideia desse símbolo aqui era construir este meio que macarrãozinho aqui da yakisoba, transbordando para dar aquela sensação de bastante quantidade. Por se tratar de um público mais popular, então a quantidade influencia, então acaba sendo interessante esse aspecto aqui. Então a gente acabou conversando, achou interessante isso aqui também. Esse objeto aqui, deixa eu inverter a cor dele rapidinho aqui, para a gente poder conseguir construir isso aqui sem atrapalhar a gente. Esses dois daqui eu vou pintar de uma outra cor, só para ficar mais fácil de visualizar também. Agora aqui, ó, para desenhar ele, eu tenho que trabalhar com uma proporção seguindo esse nosso grid. Então vou pegar aqui um retângulo, vou desenhar ele mais ou menos aqui, ó, porque aqui é o centro desse símbolo, certo? Então aqui, ó, vou fazer um pouquinho para cima. Eu vou desenhar um retângulo nessas proporções, ó, certinho. Como aqui, ó, vou colocar uma régua para ficar mais fácil de enxergar. Como aqui é o centro, tá vendo que aqui, ó, tem um pouquinho mais abaixo. Então tem um quadradinho, dois quadradinhos abaixo. Eu tenho que fazer um círculo? Não. Como tá nessa proporção certinho,
Usando essa ferramenta de seleção direta, ó, segura nessas bolinhas e puxa, que ele vai arredondar as pontas para você. É a mesma coisa que tem que desenhar aqui um círculo, ok? Então, vou excluir essa linha. Deixa eu voltar esse carinha aqui. E agora com esse selecionado e esse selecionado, ó, só esses dois, vou pegar o nosso construtor de forma e com o Alt eu vou riscar esse daqui, porque eu não preciso que ele exista. Tranquilo? Agora com tudo isso aqui selecionado, ó, esses três, pego o construtor de forma de novo, só vou remover esse daqui que eu não preciso e o resto aqui eu vou unir tudo, ó. Tá vendo aqui, ó? Tô riscando para fazer toda essa união. E pronto. Já temos aqui praticamente o símbolo quase finalizado. O que falta agora é só esse detalhe. Esse detalhe aqui é para poder representar uma bagzinha, uma sacolinha. Como se trata de uma empresa de yakisoba, só que só focado em delivery. Então a gente trouxe esse elemento aqui para poder representar isso. De uma forma bem sutil, nem parece que é uma sacola, mas tem esse significado, tá bom? E para fazer isso aqui, ó, eu segui este método aqui, ó. Eu vou fazer aqui um retângulo, tá? Não precisa ser desse tamanho, só tem que seguir essa mesma espessura. Vou pôr aqui uma cor bem diferente para ele. Eu vou girar ele, ó, 45 graus. Para isso, eu segurei o Shift e girei. Se o seu não apareceu 45 graus, ó, faz assim, ó. Pega a ferramenta de girar, clica aqui, ó, segura o Alt, clica no centro do objeto, e você digita aqui, ó, 45 graus. Dá um OK. Pronto, dá no mesmo, tá bom? Agora eu vou segurar o Shift e vou clicar aqui, ó, nesse grid nosso 14 por 14. E eu vou centralizar ele aqui bem no meio deste objeto. Aqui em cima, ó, centralizei aqui e depois aqui. Com ele agora aqui, ó, vou segurar o Shift e vou aumentar ele para cima aqui, ó. Não importa o tamanho que for, tanto faz. O que importa é a espessura. Ctrl C, Ctrl F, seguro o Shift, ó, eu vou girando aqui 45, 45. Agora eu vou selecionar esses dois retângulos verdes junto com esse anel que a gente criou. Vou pegar aqui a ferramenta de construtor de forma e com o Alt eu vou riscar esse daqui. E vou riscar também esse daqui. Pronto. Já temos aqui bonitinho este cortezinho, tá bom? Agora eu tenho que pegar um círculo aqui e tentar desenhar esse círculo para tentar deixar essa ponta arredondada? Não. Como eu tô trabalhando com a mesma espessura, tá tudo bonitinho. Aqui, ó, essa distância é a mesma espessura de todo o nosso símbolo. É só pegar essa ferramenta aqui, seleção direta, tá? Com esse objeto selecionado e eu vou puxar, ó. Ele vai arredondar todos os cantos pra gente de uma forma muito mais tranquila, sem precisar colocar os círculos aqui em cima. Tudo bem? Então pronto, ó, já tem aqui o nosso símbolo finalizado. Ó. Selecionei os dois, Ctrl G, pronto, perfeito. Então o nosso primeiro passo já foi, né? Deixa eu trazer ele para cá, já vou sumir com isso aqui que eu não preciso dele mais. Então agora eu quero definir aqui a minha tipografia. Para esse projeto aqui, teve uma pesquisa, tudo bonitinho, mas eu quero te mostrar de uma forma mais resumida como que eu trabalhei. Aqui é mais visual, tá? Dentro do Illustrator. Então, a tipografia que a gente usou foi a Filson Pro. Então, vou escrever aqui o nome da empresa, que é Yaki, tá? Vamos voltar aqui, fica mais fácil de explicar. Ferramenta de texto, dou só um clique na tela, para não criar uma caixa de texto. Eu vou escrever aqui o nome da empresa. Vou lá em seleção e vou aumentar aqui segurando o Shift. Ao contrário, sorry. Vamos lá, Yaki. Pronto. E aqui eu defini, ó, que é essa Filson Pro, uma fonte exclusiva do Adobe Fonts. Então eu trabalhei com ela. Como ela tem aqui vários tipos de espessura, a que eu defini aqui foi a médio, tá bom? Na hora de fazer a construção. Só que eu não posso vir simplesmente com ela aqui, aumentar aqui e pronto. Eu quero trabalhar com a mesma espessura do meu símbolo para chegar nesse resultado. Tem muito designer que dá para seguir esse padrão, tá? Como aqui é um símbolo que tem bastante espessura definida, eu acho muito interessante a gente manter essa mesma proporção para nossa tipografia, certo? Porque senão não vai ficar interessante o nosso resultado. Então, para isso, vamos lá. Ó. Vamos lá. Antes disso, eu quero fazer o seguinte. Essa tipografia aqui, ela combinou bastante com a nossa pegada do nosso símbolo.
Só que ela tá aqui com as pontas retas, né? E eu não quero isso pro símbolo, eu quero deixar ela toda arredondada para combinar com esses elementos aqui, né? Ó. Com esses elementos aqui do meu símbolo, ó, que é essa parte, tudo isso aqui. Como é um símbolo todo arredondado, nada mais justo que fazer uma fonte arredondada. Ah, você não procurou uma fonte que já estava arredondada. Por quê? Não gostei de nenhuma. Não chegou no que eu queria. Então vou pegar uma fonte que eu acho bastante interessante, que é o que eu, por causa desse charmezinho do K principalmente, e vou definir aqui o arredondamento de todas essas partes aqui da minha fonte. Então, tá em formato de objeto de texto. Eu vou duplicar ele para poder manter só guardado isso aqui. E essa fonte aqui eu vou vir aqui em cima, ó, objeto, expandir. Deixa aqui só o objeto, tá? Preenchimento não. Quando você trabalha, por exemplo, com um gradiente, um degradê, tá? Você acaba deixando o preenchimento, vai ficar todo cheio de risquinha o seu gradiente. Então, só para por costume, deixe só o objeto e dá um OK. Agora ele não é mais um texto dentro do Illustrator, ele é um objeto, tá? Se eu vir aqui nessa ferramenta de seleção direta, ó, vai aparecer todos os pontos deste símbolo. E se eu tentar arredondar, por exemplo, aqui, ó, essas duas partes, ó, cliquei aqui, segurei o Shift, selecionei os dois e arredondei, ó, no máximo, tá vendo? Ficou perfeito. Então aqui vai ser o mesmo processo para essa parte de baixo, ó. Segurei o Shift, opa, clico aqui, seguro o Shift, clico nesse e puxo. Aqui mesma coisa, ó. Seleciono esses dois usando seleção direta e vou fazendo todo esse processo, ó, na onde está sempre reto. Seleciono os dois, puxei. Aqui, ó, Shift, selecionei os dois, puxei. Agora, ó, aqui de baixo também dá para fazer. Puxei. Agora aqui não dá, ó, porque tem esse pequeno detalhe. Então o que eu tenho que fazer? Só excluir esse ponto? Pega a ferramenta de menos, clico aqui, pronto. Só que, ó, ele perdeu a proporção, porque aqui que era a reta dele. Então o que eu tenho que fazer para poder chegar a um resultado bem mais interessante? Pega essa ferramenta a Pen Tool, nossa caneta, vou clicar aqui, ó, nessa linha, e eu vou clicar agora aqui. Tá vendo, ó? Seguindo essa mesma posição. Ela vai servir só de guia pra gente. Vou lá em seleção para tirar aqui a seleção da ferramenta. Deixa eu inverter e colocar em uma outra cor aqui, ó, para ficar mais fácil de entender. Tá, tem aqui, ó, certo? Essa mesma diagonal aqui dessa letra. Segura o Shift e aumenta para cima. Pronto. Agora esse objeto, ó, pega aqui, seleção direta, clica nesse ponto, ó, opa, dá um clique nesse ponto, depois arrasta ele, ó, para cá, ó, tá vendo? Ó? Seguindo aqui o mesmo alinhamento, ó. Achou a interseção? Perfeito. Esse ponto vai atrapalhar da gente arredondar. Agora sim, ferramenta de menos, clico nesse ponto, ele sai fora. Ok? Tranquilo? Então, delete aqui. Vou fazer o mesmo processo com esse lado aqui agora. Ó. Caneta, clico no caminho, clico nesse outro caminho, seleção, seguro o Shift, aumentei. Clico nesse objeto, seleção direta, clico nesse ponto e vou trazer ele para cá. Ó. Ferramenta de menos, clicar aqui para sumir com ele. E vou apagar esse também. Agora eu consigo pegar a ferramenta de seleção direta de novo, seleciono todos esses pontos aqui de cima e vou arredondar. Pronto. Olha aqui, perfeitinho. Tá vendo? E por último, o K também tem essa situação. Então, P. Deixa eu inverter aqui a cor, colocar vermelho. Só um verde, vai. Clico nesse caminho, aperto aqui, seguro o Shift e vou subir. Tranquilo? Seleção direta, clico nesse ponto, trago ele aqui para cima. Ferramenta de menos, clico aqui, saiu fora. Agora é só pegar aqui esse ponto com esse ponto, segura o Shift, não, segura nada e só diminui. E só arredonda. Pronto, ó, perfeito. Já temos aqui a nossa tipografia definida.
Daí você vai lá, sem querer, você aumenta aqui, ó. Ah, não, isso aqui deu certo. Em outros casos não dá certo. Some, tá? Esse arredondamento. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Peguei um quadrado, vou arredondar ele aqui mais ou menos assim. Quando eu aumento muito ele, ó, ele perde aquele formato, tá vendo? Para resolver isso, você vai aqui, ó, em objeto, caminho, perdão, forma, expandir forma. Fez isso, ó, quando você aumentar, ó, ele não perde aquele desenho. Então aqui fazer a mesma coisa. Objeto, forma. Não tá vendo aqui? Então converter para forma. Não foi convertido. Volta lá. Objeto, forma, expandir forma. Pronto. Não vai ter mais esse problema com este símbolo. Tá bom? Então aqui já tenho definida a minha tipografia. Bonitinha. Agora eu tenho que definir aqui o tamanho dela, né? Qual o tamanho dela que vai ficar para este símbolo. Então aqui eu tenho já essa espessura aqui, ó. Então vou desenhar aqui um retângulo da mesma espessura, essa daqui. Deixa eu pintar de uma outra cor. E qual elemento aqui, ó, a gente pode usar como base? Justamente o I ou aqui o Y, ou o K até mesmo aqui, ó. Porque eu acredito eu que ele segue, esses três objetos aqui seguem essa mesma espessura nessa tipografia. Então vou colocar ele aqui, ó. Olha lá, ó, perceba que não é, tá vendo? Precisa ser um pouquinho menor essa tipografia. Então vou diminuir ela aqui, ó. Vou excluir essa bolinha aqui. A gente vai criar uma outra. Mas vou deixar ela aqui por enquanto. Vou arrastar ela para fora aqui, ó. Apertei várias vezes para poder entrar nessa seleção. Trouxe ela para o lado. Selecionei esses dois objetos, que é esse retângulo e a tipografia. E vou alinhar aqui, ó, a nossa direita. Pronto. Vou apertar Ctrl Y e eu vou diminuindo ela aqui agora, ó, até ficar com essa mesma espessura aqui, ó. Então segurei o Shift, ó, e vou diminuir. Pronto, diminuir, ó. Falta só um pouquinho aqui. Vamos diminuir um pouquinho mais. Deixa eu aumentar e diminuir um pouquinho mais, fica mais fácil. Vamos ver. Ainda não. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Ó, aqui já passou. É um processinho um pouquinho chato agora. Exato não vai ficar. Ok, só mais um pouquinho. Pronto. Mais um pouquinho. Como tá um conjunto de várias tipografias aqui, ó, vários textos, é um pouquinho chato fazer esse processo. Mas agora aqui eu acho que tá legal. Falta só um pouquinho. Vamos lá, tem que fazer, né? Acho que aqui ele passou. Passou um pouquinho. Então agora eu vou definir aqui, ó. Só um pouquinho a menos. E já era. É isso daqui. Ok? Não precisa ser exato também, né? Como é pouquíssima coisa, não tem problema. Então eu vou dar um delete aqui nesse objeto. E eu posso centralizar este carinha aqui de novo com o nosso objeto. Pronto. Já temos aqui o tamanho da tipografia e do símbolo com a mesma espessura. Agora, para definir essa distância aqui, eu vou seguir aquele mesmo padrão, ó. Vou fazer aqui um retângulo com essa espessura que a gente definiu. Vou colocar aqui uma cor qualquer. E eu vou duplicar ele duas vezes. Porque é uma distância que eu acho interessante aqui de trabalhar. Para esse símbolo no caso. É uma regra? Não. Mas coloquei dois que eu achei que ficou mais interessante do que uma distância só. E esse aqui, ó, eu vou trazer ele aqui para cima, ó. Agora, qual que eu posso... Ó, aqui tá bem errado. Aí. Agora, qual que eu posso alinhar aqui? Eu vou alinhar o Y, o K, a letra, o pinguinho do I. Depende. Eu vou usar como base o nosso Y como se fosse a nossa letra principal. Então, eu vou apertar aqui Ctrl Y. E eu vou subir ele aqui até encaixar nesta linha. Pronto. Ctrl Y de novo, saiu fora. Ah, mas tem aquela regra lá que
de círculo, tal, mas aqui, ó, também tá bem encostado. Então aqui fica lógico a gente também deixar bem encostado. Delete, delete nesses dois. Deixa eu conferir se tá certo isso aqui. Tá certo. E delete. Seleciono os dois aqui agora e vou centralizar aqui bonitinho. Pronto. Então, esse daqui é o nosso resultado final para o nosso símbolo. Selecionei tudo, Ctrl G, deixa eu centralizar ele aqui, ó, ao centro da nossa prancheta. Shift e o Alt e vou diminuir aqui um pouquinho. Vou vir aqui pegar um retângulo, deixa eu desenhar esse retângulo aqui. Já tô com as nossas cores definidas. Então, o nosso conta-gotas, aqui vai ser vermelho e aqui vai ser esse begezinho. Feito isso, ó, temos aqui já o nosso símbolo e a nossa tipografia definida para esse projeto. Então agora vamos fazer aqui uma outra versão dele, que é na horizontal. Então aqui, ó, eu vou seguir o mesmo padrão. Deixa eu trazer esses caras para cá. Vou duplicar esse carinha aqui pro lado. Vou pintar de vermelho. Ó, encostei certinho aqui no Y, encostei certinho aqui no nosso símbolo. Tenho essa distância, eu vou inverter ela, segurando o Shift, né? E vou encaixar certinho aqui, ó. Ô, Cristo, vamos lá. Aí, encostou. Vou desagrupar, botão direito desagrupar. Vou encaixar aqui, certinho aqui, ó, o nosso Y também. Segurando o Shift, ó, seleciono esses dois e vou centralizar aqui agora o centro e dou um delete nesse daqui. Pronto, temos aqui nossa versão também na horizontal. Então aqui nós temos bonitinho o nosso símbolo. Agora é só fechar os arquivos, colocar no tamanho das pranchetas corretas e a gente finaliza esse projeto. Tudo bem? Então espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, de alguma ferramenta. Deixa um comentário, deixa algum like aqui para poder favorecer e ajudar esse canal. E a gente se vê aí com certeza, cara, em um próximo vídeo ou uma próxima aula.